Glória a Deus. Pode se assentar a igreja em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus. Glória a Deus. Vamos passar aqui algumas horinhas aqui falando sobre Jesus. Amém? Amém. Logo mais no culto a gente tem o mini vigília, né? Temos a Santa Ceia na próximo domingo agora, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu estava essa semana meditando e querendo trazer a palavra para os irmãos, né? E Deus nos pega assim de uma maneira bastante diferente. Estava separando a palavra, mas aí depois eu vi uma pregação, aí fui mastigar aquela pregação e tudo. Eu falei assim: Senhor, sabe quando você começa a ler a palavra e glória a Deus, aleluia. E você vai lendo a palavra e vai ela vai te tocando assim. Você queria saber se realmente essa era a vontade de Deus para que a gente pudesse passar para a igreja, né? Que a responsabilidade é muito grande. Então a gente tenta sentir a palavra em nós para que a gente possa transmitir à igreja. E isso é muito forte, irmão, porque hoje, ao ler degustando na palavra e degustando, e você fica ansioso para passar tudo para a igreja, a igreja sentir aquela emoção da mensagem, mas aí você começa a tentar conter essa emoção. Então, irmão, o texto áudio da nossa palavra desta noite, ela se encontra em João. Esse livro, se um dia eu conseguir fazer teologia, irmãos, eu acho que eu vou fazer uma pós só em João. Só em João, porque eu acho muito maravilhoso a forma com que ele traz o seu evangelho. E diferente dos demais evangelhos, né? Os três iniciais evangelhos, eles têm o nome de evangelhos sinópticos, são semelhantes, parecidos. Então se leva esse nome. E o João é completamente fora da curva dos três. E a gente já trouxe algumas palavras do livro de João, e nós vamos aprendendo a cada vez que João é muito direto nas suas palavras, ele não tem meio termo. Você vai começando a entender a escrita desse evangelista, desse discípulo do Senhor, né? Como as escrituras falam, o discípulo amado, e você vai vendo a particularidade do que ele traz, os fatos e a realidade do seu evangelho. Amém? Amém. É muito maravilhoso. E eu separei aqui, irmãos, a nossa palavra desta noite, e eu vou tentar seguir à risca as minhas anotações. E todas as vezes eu me confundo nas minhas anotações. Eu anoto certinho, introdução, contexto, enfim, mas na hora você sai atropelando tudo. Só que hoje eu vou seguir a risca para eu não perder e eu tentar passar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então todos abriram o livro de João? Sim. Glória a Deus. Nosso texto áudio está João 21. João capítulo 21. Glória a Deus. João capítulo 21. Eu já ia tirando da marcação que minha esposa colocou aqui, eu ia errar. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, como eu trouxe a pequena introdução aos irmãos,
Eu trouxe a pequena introdução aos irmãos sobre o contexto desse evangelho, escrito por João. Alguns estudiosos vão dizer que esse capítulo não faz parte da escrita de João. Doutores da lei começam a ler a palavra, alguns teólogos, e tem pessoas que acham que esse texto foi incluído no livro de João. E outros afirmam que não. Então você vai vendo a característica de quem escreveu esse livro, e você vai vendo alguns termos que o João usou no último versículo, e para mim, irmãos, eu não vejo diferença no que é escrito por João todo o restante do seu livro. Feito esse contexto, ele inicia esse capítulo dizendo assim: depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. E ele começa a escrever da seguinte forma: depois disso o quê? Depois disso, da ressurreição de Cristo. Aqui nós vamos ver uma aparição do Senhor, dentre outras que ele já havia aparecido aos discípulos depois da sua ressurreição. Essa passagem mostra, nós vamos percorrer esse capítulo todo, e nós vamos ver a forma com que Cristo trabalha nesse versículo. Como é que ele trabalha nessa aparição? Nós lemos em outros livros, em outros evangelhos, nós vemos que Jesus, depois que ele é sepultado, no outro dia ele aparece com as mulheres, né? Depois ele aparece com os próprios discípulos na sala, né? Onde eles estão se reunindo. Aí tem aquela passagem, né? Que Tomé não cresce, não tocar nas feridas do Senhor, né? Amém? Amém. Glória a Deus, todos estão me entendendo? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Eu já falei então a introdução sobre a versão do João em relação aos outros evangelhos, né? E agora eu quero buscar para vocês o contexto dessa cena aqui. Nós vamos viajar no tempo e nós vamos entender o sentimento dessa aparição do Senhor a 7 homens, a 7 discípulos dele. Logo lá na frente nós vamos ver que esses discípulos que são citados aqui nessa aparição do Senhor é o próprio João, que escreve sua carta, é seu irmão Tiago, é também Tomé, aquele que duvidou de Jesus naquela outra aparição de Jesus, mais 2 discípulos, amém? E também tem Natanael, da Galileia. E vamos seguir o texto. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. João é bem direto, já começa as particularidades do texto de João. Estavam junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, e os 2 outros de seus discípulos, formando 7 discípulos. Simão Pedro lhe disse: vou pescar. Eu quero agora buscar o entendimento da igreja nessa frase que João declara aqui. Ele fala da seguinte forma: estavam juntos, eles vão pescar. Estavam os 3 ali. Ele inicia o capítulo dizendo o quê? Depois disso, depois dessas coisas, depois de tudo que eles tinham passado com a ressurreição de Cristo, com a perseguição do que tinha acontecido, aqueles homens se encontram ali na margem daquele mar, na margem do mar de Tiberíades. E eu
Evácio, eles eram pescadores, eles eram profissionais, era o ofício de algum deles, principalmente de Pedro. E simplesmente, Pedro não pescava só, ele também tinha alguns sócios, que também eram alguns discípulos que ali estavam presentes. Mas o que me chama a atenção aqui é que Pedro fala assim: eu vou pescar, simplesmente vou pescar. Bom, se ele tivesse, no meu entendimento aqui do texto, igreja, se ele tivesse trabalhando, fosse hora de trabalho, ele aqui nos mostra líder, como ele sempre nos mostrou nas passagens que os evangelhos traz de Pedro, sempre espontâneo, né? Sempre à frente, né? Eu faço isso, né? É ele que corta a orelha do guarda quando prende Jesus, né? Aquele ímpio de Pedro, né? E ele fala: vou pescar. Simplesmente ele não fala assim: vamos trabalhar, vamos. João não narra que é um dia comum de trabalho. Depois dessas coisas, depois da morte do seu Salvador, depois de sua ressurreição, eles estão ali parados no mar, na areia ali, e João fala assim: eu conjecturo, irmãos, que João devia estar num pensamento assim: cadê o mestre? Cadê o mestre? Agora o que vamos fazer? Sozinho. E ele simplesmente fala assim: tem hora que a gente está entediado, tem hora que a gente está cansado dos nossos afazeres, né? A mente pensando a 120 por hora, assim, a gente não consegue se concentrar numa ideia fixa, que às vezes a gente dá um escape, dá uma caminhada, ou ficar calado no canto, às vezes para nós nos consegue fazer com que a gente medite sobre a situação que às vezes nós estamos passando. Isso só acontece comigo, igreja, ou também acontece com vocês às vezes? Sim. Não é isso? E eu entendo aqui que o João fala desse jeito: vou pescar, se levanta. E como nos demonstra que ele era um líder, que ele estava exercendo ali o papel de líder, adianta ele fala assim: eles lhes disseram: vamos nós também contigo. Então todos eles falam: não, vamos nós também contigo. O que eu quero entender é que não foi um chamado a trabalho. Aqui o João especifica aqui. Simplesmente eles, como companheiro, vamos também. E saíram e subiram no barco. E naquela noite nada apanharam. Então se costumava, até no dia de hoje, os pescadores, quando a maré sobe, é a hora deles irem para o mar, e quando está bem cedinho eles retornam com o resultado da pesca durante a madrugada. Os peixes chegam frescos, vão ser vendidos, então, e até mesmo porque o mar enche, então os peixes eles conseguem, porque eles se aproximam mais da margem. E o que me chama a atenção é o seguinte: é por isso que eu lembrei do texto, de uma música que eu ia pedir para a obreira Grace, ver se dava tempo dela passar, que fala que ao amanhecer, né, Cristo vem sobre as ondas, né, com poder e glória em suas mãos. Então a gente vê que algumas passagens da Bíblia nos remete à noite, nos remete a tempos ruins, mas logo em seguida Cristo vem e traz a paz, traz a tranquilidade, como foi hoje falado nos testemunhos, né? À noite, não sei se era noite, mas provavelmente era noite, onde a visão não é muito boa. Nós que somos motoristas, não é por conta da idade, tá, irmãos? Pode ser o mais jovem possível ter a melhor visão, mas quando está a entardecer e está mudando a luz do sol e a noite, você começa a
não enxergar direito o reflexo, você perde um pouco dos reflexos, isso é constatado. E aí acontece aí um acidente, mas Deus vem e dá a calmaria e dá a providência, graças a Deus, e o Senhor está no controle de todas as coisas. E seguindo em frente, nas minhas anotações agora. No capítulo, novamente, eu chamo a atenção dos irmãos. Depois dessas coisas, depois de tudo que eles passaram, das angústias, para alguns eles sentiram diferentes, para outros diferentes, mas todos nós sabemos que todos fugiram. Quando Cristo foi trancafiado, ou quando Cristo foi preso, foi levado para ser julgado, todos eles fugiram. Todos eles fugiram. No final da caminhada de Cristo, eles conviveram com Cristo, viram seus milagres de perto. Muitas das vezes eles promoveram esses milagres quando Cristo colocava eles à prova e mandavam eles ir 2 em 2 para levar a mensagem de Cristo para algumas vizinhanças e povoados que ali estavam. E eles voltam felizes da vida, expulsamos demônios, curamos o teu nome. Eles viam a maravilha que Deus operava e o quanto era importante o nome do Senhor. E esses homens se encontravam ali isolados, talvez esperando a resposta, talvez uma convicção, mas só um motivo. Aqui, isso. Obrigado. Até o violão, que era o violão, me deixou aqui. Terceiro, amém. Né? Aleluia. O que me leva a percorrer esses textos e ficar mais preso nele é buscar os sentimentos que aqueles homens ali sentiam naquele momento. E já amanhecera, algumas traduções vão trazer esse texto diferente, mas já amanhecera, Jesus estava de pé. Algumas passagens dizem que Deus estava esperando, mas eu não acho que esse texto ele não condiz, porque eles não sabiam que Cristo estava esperando, não tinha alguém esperando eles ali. Simplesmente eles entraram no barco e foram pescar. E a minha tradução aqui, por isso que eu busquei outra Bíblia, e ele fala o seguinte: Jesus estava de pé na praia. Aí não dá ideia que eles estavam esperando a Cristo, porque eles não tinham convicção ali. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. No versículo 5, então Jesus lhe disse: jovens, acaso, tem algumas traduções que falam filho, né? A minha fala, filho. Isso. A minha fala jovens, acaso tendes algum peixe? E aí eu fui atrás dessa frase, dessa pergunta de Jesus, porque é bem peculiar das perguntas de Cristo, né? Quando ele reúne a multidão, né? E é questionado como é que vamos alimentar essa multidão, né? E Cristo pergunta como, né? O que tem aí, meio que sarcástico, né? Sabendo qual era a resposta. E quando você vai traduzir esse texto, ele não traz muitas das vezes a realidade em grego. E aí eu estava buscando nos estudos hoje, e a frase que essa mensagem traz é como se Jesus respondesse para eles: vocês não têm peixes algum aí, né? Não é simplesmente perguntando: vocês têm alguma coisa aí? Não, Jesus já fala com convicção: vocês não têm nenhum peixe aí. Na tradução do grego, o mais entendido dessa frase é esse sentido. É uma pergunta com resposta logo em seguida. E olha só que interessante, irmãos.
Eu já ouvi essa passagem bíblica e vi alguns contextos e palavras pregadas a esse contexto, falando sobre os peixes, né? Que eles não conseguiram pescar à noite. E logo pela manhã, quando a maré vai baixando, né? Jesus manda dar uma ordenância para eles. Olha só que fantástico. Olha só que interessante. No versículo 4, já amanheceu, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. No 5, então Jesus lhe disse: jovem, acaso tendes algum peixe? Ou, jovens, vocês não têm nenhum peixe aí, né? Vocês não conseguiram nada. Nada vocês trouxeram, não é? Responderam eles: não. Disse-lhes. Aí Jesus pega e fala, olha só, no versículo 6. No versículo 6, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram então, e já não tinham mais forças para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Quer dizer, irmãos, em todo contexto isso aqui não seria possível acontecer. Eles estavam de manhã, retornando, a maré estava baixa. Jesus dá uma ordenância para eles, joga do outro lado. Mas a passagem que eu quero trazer para vocês não está na rede cheia de peixes. Não está na quantidade de peixes que o João vai falar aqui, a quantidade de peixes que eles trouxeram. Está um pouco mais na frente. O que eu quero trazer para vocês essa noite. Aqueles discípulos que Jesus amava, disse então a Pedro: é o Senhor, é o Mestre, ou é o Rabi. Pela ordem e pelo milagre que eles tiveram, automaticamente veio na lembrança daqueles homens a presença de Deus, o convívio de Deus, a essência do ensinamento de Deus. Vamos aplicar na nossa vida esse contexto? Às vezes a situação está tão precária em nossa volta. Às vezes a situação nos faz acreditar, como a obreira olhou, botou a mão na cabeça e falou: meu Deus, o que passou na cabeça dela naquele momento ao ver o gelo daquele jeito ali no chão? Mas uma ordem, em um momento só, eles recordaram de Jesus, do seu Salvador, do nosso Salvador. Meu Deus! Aí eles falam: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo, disse: é o Senhor. E Pedro, né, como sempre, né, à frente, né, como sempre, cheio de ímpio, né, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se no mar. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem, se eu conseguir passar a intensidade daqueles homens naquele momento. Eles estavam só na praia, estavam só, saíram para pescar, talvez para aliviar a mente, para pensar melhor, volta mais frustrado, porque não pescaram nada. Não pescaram nada. Eu acho que eles passavam o pensamento assim: se o Senhor tivesse conosco, como as outras vezes, esse barco aqui mal dava para flutuar no mar. Mas aqueles homens voltam tristes, cabisbaixos. Mas a alegria vem pela manhã, amém? A alegria vem pela manhã.
Nosso Redentor vive. Amém. Aleluias. Aleluia. E um personagem com quem eu quero trazer a palavra hoje, e é o que eu entro agora na nossa pregação, é Pedro. Ele confirma que é o Senhor para João e se atira no mar. Esquece a rede, esquece tudo, põe a capa, antes de pular, põe a capa. Põe a capa. E nada até a direção do Senhor. João, naquele momento, irmãos, essa passagem ela me faz viajar na Bíblia e ir para a parábola do filho pródigo, aonde tudo é por Deus, aonde a palavra que eu tenho entendimento daquela parábola, a palavra daquela palavra é sobre o pai, o filho correndo na direção do pai, cabisbaixo pelos erros, pensando na cabeça o que eu vou explicar para o meu pai, o que eu vou falar para ele. E o pai simplesmente troca suas vestes, vem aqui, dá um banho, troca as vestes do meu filho. Ele voltou, estava perdido e voltou. Não é pelo filho que pegou o dinheiro e gastou tudo e saiu, não. É o pai, é pelo pai que se encontra de braços abertos esperando ele voltar, naquela esperança. E o filho cheio de vergonha, cheio de meias palavras, me trata como empregado seu, pai. Você é meu filho. Hoje teremos um banquete. Você estava perdido. E o pai estava de braços abertos. Irmãos, o que isso me remete para nós nesta noite é que Deus está de braços abertos. Amém. Glória a Deus. E aí o pensamento veio, mas era Pedro, era um discípulo do Senhor. Pela sua voz de comando, ele entendeu que era o mestre. Pode aquele homem ter alguma tristeza, alguma vergonha para se encontrar com o pai, com o seu mestre? Será que há alguma vergonha? Será que há alguns acertos antes de Cristo assumir no alto? Será que ele tem alguns acertos a fazer com aqueles homens? Aí eu convido os irmãos a ir mais atrás um pouquinho e no capítulo 14 de João. Deixa eu ver se eu encontro, eu pedi para minha esposa marcar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todo o vosso coração, Cristo em mim. Aleluia. Eu me perdi aqui, Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que eu quero encontrar, irmãos, é a passagem onde Cristo, ele está prestes para ser preso. E aí ele começa a falar na Santa Ceia que alguém o vai trair. Alguém achou essa passagem? Eu me perdi aqui. 17:18. Amém? E alguém fala para João perguntar para ele quem vai
nos trair. Amém? Quem pode me ajudar? Foi? 14:22, né? Isso aí, irmãos. Aí mais na frente, o que ele está dizendo? Lá no 25. No 23, respondeu Jesus: alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, está ainda convosco, mas o Consolador Espírito Santo, o Pai, virá em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas a vós, fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos em paz, minha paz vos dou. E quando ouvidos disso, volto no rumo do Pai. Não, aquilo. Amém, irmãos, desculpa. João fala que pergunta em Pedro, e Jesus fala que está chegando a hora dele, não vai poder mais estar junto com ele. E aí João, com aquele ímpio dele, fala que não vai deixar Jesus ser preso. 13:36. 13:36. Isso mesmo, muito obrigado. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vai? Respondeu Jesus: para onde vou? Não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. João fala aqui de um amor que só podia ser dado por Cristo. Um amor que é traduzido com a palavra ágape. E Cristo volta. E aí, voltando no nosso texto, nós entendemos como Pedro estava tão preocupado em vestir uma capa, em correr para diante do Pai e aguardar as palavras que Cristo poderia falar com ele. Porque depois daquilo ali, nós vamos entender que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas antes ele dizia que poderia morrer por Cristo. E aí mais na frente aqui vocês vão ver que Cristo repreende Pedro, repreende Satanás, que está tentando falar através de Pedro. Ei, Satanás, se afasta. Se afasta de Pedro. E agora Cristo está de volta, ressuscitado, diante de Pedro. E Cristo, da seguinte forma, era o contexto que eu queria trazer com os irmãos. Cristo prepara a brasa. Nós lemos aqui o 4, já amanhecera, Jesus estava de pé e à praia, mas os discípulos não sabiam que ele era Jesus. Então Jesus disse: jovem, acaso destes algum peixe? Ele responde que não. E aí no 7, aquele discípulo que Jesus mais amava, então, Pedro, Senhor, Simão, ouviu dizer: é o Senhor. Vestiu-se a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. E os discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 ocovados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. 9. Quando soltaram em terra, vieram
viram brasas acesas tendo por cima peixe e pão. Jesus disse: traga alguns dos peixes que apanhastes. E Simão Pedro, novamente com ímpeto, correu até o barco, subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Não quero se aventar a rede, irmãos. E seguindo para o versículo 12, disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Cristo, acho que tinha tantas coisas para falar com eles, mas falar: primeiro, vamos ter comunhão. Primeiro, vamos para a mesa. Aí, voltando um pouco mais na outra aparição de Jesus, alguns dias atrás, aqui em relação a essa, depois do fato de Cristo ser crucificado, morto, 2 dos seus discípulos estavam caminhando para direção a Maús, e Cristo aparece para eles, mas não se identifica, não se revela, e começa a andar do lado daqueles 2 discípulos, e pergunta: o que é que vocês estão assombrados? O que aconteceu? E eles respondem: vocês não sabem onde é que você estava? Por onde você estava? Crucificaram o Messias, tantas coisas maravilhosas ele tinha feito, curado, expulsado demônios, e simplesmente o traíram e o crucificaram, e começaram a andar junto com e Cristo andando de lado dele. Não pode mais. E aí Cristo falou: mas... E aí ele não perde a oportunidade, como verdadeiro evangelista. Cristo começa a falar: mas não era assim que estava nas Escrituras? Vocês estão me dizendo que ele é isso, mas nas Escrituras não estava dizendo que o Filho de Deus, Filho do homem, tinha que ser entregue? E eles começam a caminhar. Aí Cristo dá aquela, sabe aquelas visitas que chegam às vezes quase na hora do jantar, do almoço? Aí você está preparando o almoço, aí a visita levanta, né? Estou indo, aquele negócio, né? Me convida. Aí Cristo vai lá na frente, né? E ele diz: oh, peraí, onde você vai? Fique conosco? Sente conosco. E aí Cristo pega, senta com eles. E na hora depois de partir o pão, junto à mesa, Jesus se revela para eles. Aí nós vamos voltar de novo à nossa cena lá da praia. Pedro estava esperando tantas perguntas, eles estavam esperando tantas respostas, mas Cristo nos mostra qual é a parte mais importante, se não é a comunhão na mesa. Domingo estaremos aqui reunidos, celebrando a ressurreição de Cristo e fazendo memória a Ele no partir o pão. E Cristo nos chama a atenção aqui nesses 2 eventos aqui, reais, vividos por eles, não era parábola. Jesus não estava ensinando por palavra, era a própria vida dele ali como ensinamento. Ei, vamos partir o pão, igreja. Vamos olhar um para o outro. Vamos sentir o amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque se esse partir o pão não acontece na sua essência, no seu amor pleno, nada disso adianta. Não adianta explicações depois. Não adianta a gente parar e conversar antes, se não tiver a comunhão em primeiro lugar. Se eu não olhar para o meu irmão e me compadecer com o sofrimento dele, com a vida que ele tem passado, se eu não olhar pelo evangelho que nós fizemos há esses dias aqui atrás, e não se compadecer com aquelas vidas que estavam ali,
certo que foram poucas, né, que a gente encontrou. Mas uma vida só já é o bastante para o reino de Deus, não é isso, pastor? Até mesmo ontem nós falei com o Cleps para a gente ir no céu azul lá e procurar aquela aula para que a gente pudesse montar um currículo para ele, de alguma maneira ver se realmente ele está disposto na mudança. Porque nós temos que confirmar a nossa palavra, dar a nossa palavra, nós demos a nossa palavra como igreja, como servo do Senhor. E a primeira coisa que eu quero trazer para cá para nós, a mensagem dessa noite, é o partir o pão, é a comunhão entre os irmãos. E isso me trouxe muito forte aqui. E a segunda mensagem que eu quero trazer para os irmãos é depois que Cristo parte o peixe. Depois de comer, Jesus, no versículo 15, disse Simão Pedro: Simão, filho de João. É isso mesmo, né, pastor? Simão, filho de João. De Jonas. Jonas. Tu me amas mais que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta meus cordeiros. Depois nós vamos entrar aqui no significado de cordeiro. Aleluia. Tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, Jesus disse-lhe: Simão, tu me amas? É como se Deus perguntasse sobre aquele amor que João falou no começo. Simão, tu me agapas? Agapaus? É isso? Agapaus? Tu me agapau. Tu me agapaus. Eu pensava que era agapaus, né? Da mesma forma que ele falou lá na Santa Ceia, antes de Cristo ser entregue. É como se Deus perguntasse para ele, ou queremos saber, se João teve o entendimento e o aprendizado que ele precisava ter. Porque nenhum homem conseguiria se entregar da forma que Cristo se entregou. E João, acredito que ele foi diminuindo diante de Cristo. Ele foi ficando envergonhado. Eu acho não, porque vai falar que depois ele ficou triste, então o pensamento dele já corroía ele. Ele se confrontava. E essa palavra de hoje, irmãos, também nos leva a pensar nas nossas falhas. Quando nós recordamos os nossos pecados, porque Cristo lançou no mar do esquecimento, mas o inimigo está sempre nos atentando, querendo levar a nossa consciência, as nossas falhas, querendo nos envergonhar. E diante de Deus, nós voltamos no nosso pensamento e nos sentimos sujos, errados diante de Deus. E quando isso, irmãos, chega ao nosso coração, é porque nós estamos cada vez mais entrelaçados com o Espírito Santo. Porque se nós não sentíssemos nada disso, podia vir consciência, podia vir qualquer coisa, não geraria transformação, irmãos. E a palavra tem outro significado. Agapaus, como o pastor falou, e também tem a explicação do amor leve. Que é fileu. Então, na terceira vez, se a gente for para a tradução mais próxima do grego, Jesus pergunta para Pedro:
Pedro, Fileu, né, Pedro? Fileu, lá no Apadão. Fileu. E Pedro responde a Cristo: Senhor, sabes que eu te amo. O sétimo: sim, Senhor, disse ele. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez pergunta: tu me amas? Tu me fileu, Pedro? Amor leve. E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, no versículo 18, em verdade te digo, quando eras jovens, Pedro, quando tu eras jovens, Pedro, tu cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Pedro, trazendo o nosso entendimento, quando você era novo, quando você estava com o ímpio, você ia para onde você queria. Você ia para qualquer parte, Pedro. Mas vai chegar o tempo que você precisa de ajuda, que alguém puxe pelas suas mãos. Aqui o texto vai dizer que Deus estava revelando como é que seria a morte de Pedro. Mas o mais fantástico dessa palavra, irmãos, é que o Evangelho, ele se comporta da seguinte forma: não é o amor de Ágapos, de Pedro a Deus, não. É de Cristo para Pedro. É Cristo que desce para Pedro. É Cristo que desce e se entrega amor genuíno para Pedro, como para mim, como para vocês. Aleluia. 19, disse isso para indicar que espécie de morte Pedro daria. Glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhes: siga-me. Aí eu quero encerrar a palavra de hoje. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé. E eu quero trazer a segunda revelação para mim, o segundo entendimento. Primeiro, o partir do pão, que eu acho que é o primeiro de todos. E o segundo é a transformação de Pedro, mesmo depois que Cristo morreu. Jesus precisava ensinar isso para Pedro. Jesus precisava trazer o entendimento para Pedro, que não era ele que tinha o amor absoluto a dar para Cristo, mas sim o amor que levou ele à cruz para entregar por todos nós. E o terceiro aqui, irmãos, é quando Cristo fala assim: depois de tudo isso aí, depois da sua morte, siga-me. Irmãos, a morte não nos para. O que eu entendo aqui é que há uma sequência com Cristo longe daqui, fora desse lugar. E quando Cristo fala siga-me, é a concretização de tudo que Pedro iria passar daquele tempo em diante ali. Ser preso, ser castigado e morrer crucificado. E a pedido dele, de cabeça para baixo, porque não sentia ao nível de Cristo. Morre crucificado como Cristo trouxe para ele aquele entendimento, de cabeça para baixo, porque sentia que era o menor dos menores. Nem na hora da morte ele se comparou a Cristo. Então, ali estava o ensinamento do verdadeiro amor que Deus derramou para ele.
E Deus fala: siga-me. E é esse convite que eu deixo para todos nós hoje. Muitas das vezes a gente pensa que nossa caminhada simplesmente se encerra quando o coração aqui para de bater. Então, qual o significado, irmão, que estamos aqui? O que é que nós temos vindo buscar nesse lugar? Eu provoco todos nós a pensarmos: domingo estaremos ceando aqui, partindo o pão, celebrando a vida do Senhor, a vida do Senhor, mas com a certeza que Ele nos chama, que Ele nos dá esse convite, diante ou depois da morte. Mas temos que, como Pedro, reconhecermos que não é pelas forças das nossas mãos, e sim pelo amor de Deus para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.